irmãos, muito boa noite e a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nesse momento. Eu quero expressar a minha gratidão à Igreja Batista Missionária, na pessoa da sua liderança e da liderança do seminário, pela oportunidade e o voto de confiança de me franquear o sagrado púlpito para uma ministração, para uma exposição da palavra de Deus. É algo realmente muito importante e muito sério. Eu agradeço a Deus o voto de confiança, ao tempo que peço ao Senhor que me ilumine para que eu possa com clareza proferir esse tema. Muito interessante a iniciativa do seminário, com a sua coordenação, este tema, porque o fim não é uma preocupação somente da igreja. O fim não é uma preocupação apenas teológica, religiosa. É uma preocupação da ciência. É uma preocupação de vários ramos da ciência, da medicina, da educação, da biologia, da ecologia. É um tema meu e seu, não apenas do teólogo ou do religioso, mas do pai, da mãe, do cidadão, do jovem, do universitário, do ateu, do hippie, de todos, enfim, porque a humanidade caminha para o fim. E ai de nós, se este fim não houvesse sido programado pelo Senhor. Ai de nós, se não existisse a esperança do fim. E por isso, realmente, é bem oportuna esta reflexão. É o tema da dona de casa, é o tema da mãe, é o tema da escola, é o tema de toda a tecnologia. O fim de todas as coisas está próximo. Há um coro, ele de certa forma é bem tradicional no sentido de ser antigo, não é dessa modernidade de agora, mas é uma mensagem eterna. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. É somente isso. Alguém lembra? Alguém conhece esse coro? Alguns conhecem, né? Vamos tentar cantar? Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará. Não tardará, não tardará, vamos para o lar. Mais uma vez, não tardará, não tardará, Cristo irá voltar, voltar. Não tardará, não tardará. Vamos para o lar. Vamos para o lar. Eu quero me preparar. Eu quero me preparar. Pois vamos logo subir. Pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Eu quero me preparar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Vamos ficar em pé um minutinho, toda a igreja.
não tardará. Cristo irá voltar, Cristo irá voltar, não tardará, não tardará. Vamos para o lar, vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu, e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu, e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus, conversar com Jesus. Aleluia, Maranata, parabéns, Senhor Jesus. Glória a Jesus. Podemos sentar, meus amados, podemos sentar. Uma grande responsabilidade ministrar esses temas escatológicos. Eu senti desejo no meu coração de não me ater tanto ao aspecto técnico, mas trazer a devoção e a espiritualidade da teologia escatológica para o nosso momento, para também enriquecer o seminário, não fugindo em espécie alguma da temática abordada nesses dias. Abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Para falar de juízo final, faz-se necessário, preliminarmente, fazer menção do juiz de toda a terra, fazer menção da magistratura divina. É necessário, obrigado Ministério Louvor, obrigado instrumentistas, para compartilhar sobre o juízo final, nós precisamos compreender a missão de juiz que Deus tem. E Hebreus capítulo 4, versículo 13 nos diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A outra versão diz assim: todas as coisas estão nuas e patentes perante aquele a quem haveremos de prestar contas. Não há criatura que não se manifeste na presença dele. Não há. A noite e o dia são a mesma coisa. Ainda a palavra não nos chegou à língua, ele já a conhece toda. Não podemos nos esconder dele em momento algum. Sairemos daqui do recinto desse santuário, mas jamais conseguiremos nos esconder da sua presença. O autor de Apocalipse, João, no capítulo 22, lá no final da Escritura, versículos 12 e 13 do capítulo 22 diz assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Deus conhece tanto o primeiro quanto o último capítulo da história de todas as coisas. Conhece o seu primeiro instante como o seu último instante.
E abrindo o tema de juízo final, eu quero pensar um minutinho com vocês com relação, antecipando, voltando um instantezinho, eu quero falar do tribunal de Cristo em relação a mim e a você. O juízo começa aqui. Nós seremos os primeiros a prestação de contas. E o tribunal de Cristo, que no grego é a palavra bema, é como que uma plataforma elevada para a arbitragem de recompensas. O tribunal de Cristo diz respeito ao crente prestando contas a Deus, diz respeito a mim e a você. O tribunal de Cristo vai analisar a vida e a obra do crente e vai determinar as recompensas ou as perdas, não a salvação. Creio que vocês já abordaram isso. Não vou me deter, é só uma pincelada. Sabe, irmãos, tem tanta gente. Não a salvação, porque quem comparecer diante do tribunal de Cristo já está salvo. Mas o tribunal de Cristo vai contabilizar sua vida, sua história, sua obra, para lhe recompensar, para lhe galardoar. O tribunal de Cristo fala de galardões. Tem tantos crentes que não vão ter recompensa nenhuma. Entraram no céu pela graça, correram para Jesus, foram salvos, mas quando se apresentarem diante do tribunal de Cristo, estarão de mãos vazias. Não serviram, não foram úteis. E eu chamo a atenção porque Deus é universalmente reconhecido como o juiz de toda a terra. E a igreja precisa vê-lo assim também. Eu e você, nós precisamos vê-lo assim também, como o juiz de toda a terra. Sabe, meus amados irmãos, o juízo final refere-se, pelo ensino das Escrituras, a um momento muito especial, um momento em que toda a humanidade, em que todas as nações serão julgados por Deus. Ocorrerá no final dos tempos, após a volta de Jesus, e todos os seres humanos que um dia existiram terão de enfrentar o julgamento de Deus. Todas as pessoas, todas as nações. Quando Jesus voltar, ele vai derrotar a Satanás e a todos os inimigos de Deus, e depois então virá o grande julgamento de Deus. Todos os mortos se apresentarão a Deus. Imagine a força da autoridade da magistratura divina. Todos vão comparecer. Por isso que o autor de Hebreus diz assim: todas as coisas estão nuas, todas as coisas estão descobertas, estão patentes, completamente visíveis perante aquele a quem haveremos de prestar contas. E todos nós nos apresentaremos a Deus e seremos julgados de acordo com as nossas obras. Quem não tiver o seu nome inscrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, mas os salvos irão morar com Deus por toda a eternidade. Este juízo final é também chamado de o dia do Senhor, ou o juízo do trono branco. O nome, o termo trono branco, refere-se, aponta na simbologia hermenêutica para a pureza, a santidade e a autoridade de Deus em julgar a humanidade. Porque Deus é santo, puro e justo. Ele tem a autoridade absoluta para sentenciar os seus juízos sobre todos nós, grandes e pequenos, porque a sua justiça é eterna. A sua justiça é eterna. Após o milênio, após a batalha, Gog e Magog, após a ressurreição e a volta de Jesus,
o grande julgamento, o trono branco que se estabelecerá ali. Algumas coisas nós devemos saber acerca de como é que Deus opera o seu juízo. Algumas verdades, alguns princípios nós precisamos saber sobre como é que nós seremos julgados, quais serão as medidas, quais são as normas eternas da santidade de Deus, pelas quais Ele vai operar os seus juízos. E o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, que é uma epístola bem teológica, ele enumera algumas normas da santidade de Deus para a operação do juízo de Deus. Ou seja, como é que Deus vai executar o seu juízo. E em primeiro lugar, Paulo diz em Romanos 2, versículo 2, que o juízo de Deus vai ser segundo a verdade. Só que essa verdade é a verdade superior e suprema, não simplesmente a minha verdade, porque pode ser que a minha verdade não seja a verdade. Os juízos de Deus, todos, serão de acordo com a verdade. Deus julga segundo a verdade. E como isso é importante para a vida da gente. Depois, Paulo diz que os juízos de Deus serão todos de acordo com a realidade do procedimento de cada qual. Ele vai dar a cada um segundo a sua obra. Não que você tenha de fazer alguma coisa boa ou correta para ser salvo, mas que por ser salvo, você precisa ter uma vida boa e correta. A norma eterna da santidade de Deus atribui a Deus o poder de esquadrinhar a conduta de cada ser humano. E este é o segundo aspecto. O terceiro aspecto, Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o juízo final, e todos os juízos de Deus, e todas as sentenças de Deus, e todas as maneiras de Deus disciplinar o seu povo, são de acordo com a luz que cada um possui. É claro que Deus não vai julgar a pastora Valcia, o pastor Pedro, o pastor Gil, o pastor Gilmar, os pastores daqui da igreja, os missionários que têm uma larga responsabilidade teológica e de conhecimento. Como vai julgar um crentezinho humilde, analfabeto, que nunca teve acesso a muita coisa, que não tem a luz que eles têm? Claro que a maneira como Deus vai me julgar vai ser muito diferente da maneira como Deus vai julgar uma ovelha minha, porque Deus julga de acordo com a luz que cada um possui. A quem muito se dá, muito se exige. A quem muito se dá, muito será cobrado. Interessante isso, né? Às vezes nós nos esquecemos, e às vezes a gente quer tratar todo mundo igual e acha que isso é justiça. Não. Se você trata todos os filhos da mesma maneira, um ou outro você vai perder. Porque a maneira justa de tratar nesse trato você exercer a equidade, que significa dar a cada qual o que lhe é devido. Claro, há uma ovelha dócil, submissa, dedicada, reverente, o pastor tem um trato, mas aquela rebelde, aquela insolente, aquela preguiçosa, ele tem que ter outro trato. Você tem 2 filhos, um lhe dá gosto, um estuda, um passa de ano, um não lhe dá trabalho para estudar, um é obediente, e o outro é insolente, é preguiçoso, perde de ano, você é chamado na escola por causa dele a toda hora, ele é suspenso, e vem reclamação, é uma luta, chega no final do ano, você compra 2 bicicletas, uma para cada qual. Errou.
não agiu com equidade. Ah, mas são filhos, tem que tratar igual. Não é assim. E onde fica o princípio da equidade? Ó, meu filho, você estudou, você obedeceu, você mereceu, está aqui sua bicicleta. Você, no próximo ano, se você estudar, se você melhorar, se você obedecer, você ganha sua bicicleta. Agora não. Agora não. Ou seja, o princípio da equidade diz que nós temos de dar a cada qual o que é devido. Aí você tem um filho que está caminhando para as drogas e para o crime, mas aí daí você, para querer ganhar seu filho, você dá um carro 0 quilômetro para esse filho. Quebrou o princípio da equidade. Esse filho não merece um carro. Ele vai se estragar com esse carro. Todos os juízos de Deus, e muito especialmente o juízo final, vai se revestir desse princípio. Deus vai julgar de acordo com a luz que cada um possui. Também, o quarto aspecto, o apóstolo Paulo diz que Deus vai julgar segundo o segredo do coração dos homens. Irmãos, a Bíblia diz que tem um versículo que diz assim: quando a gente consulta o nosso travesseiro, sossega, o homem é sincero no seu travesseiro. Ou seja, aquilo que você não admite diante de ninguém, no seu travesseiro, sozinho com você mesmo, no segredo do seu coração, você admite. E a Bíblia diz que nós seremos julgados segundo o segredo do nosso coração. Porque é lá no segredo do coração que está a realidade. Você pode aparentar uma coisa, mas você pode ser outra. Você pode apresentar uma coisa, mas você pode ter outra coisa no coração. Você pode aparentar que é algo, mas o seu coração ser totalmente diferente do que você está aparentando. Por isso que no juízo final, Deus vai nos julgar de acordo, segundo o segredo dos nossos corações, porque o coração fala da realidade. O coração fala da realidade. É por isso que nós cristãos precisamos muito cultivar relações francas e sinceras. A Bíblia diz: bem sei, Senhor meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Como isso é importante, irmãos. Como é importante a gente desenvolver a franqueza, a autenticidade no coração. Aquele versículo que diz: como ferro com ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Eu gosto muito da versão parafraseada da Bíblia Viva, que diz assim: assim como duas lâminas, quando esfregadas uma contra a outra, ficam mais afiadas, assim também duas pessoas que discutem seus problemas com franqueza e sinceridade acabam mais maduras e mais amigas do que antes. Aleluia. Como é importante ter relações francas e sinceras, porque Deus, naquele grande dia, vai nos julgar segundo o segredo dos nossos corações. E os nossos corações estão nus, estão descobertos, estão visíveis, patentes diante dele. O autor de Provérbios diz assim: o além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Aleluia. Deus vê todas as coisas. Deus vê todas as coisas. E da sinceridade Ele se agrada. Também o apóstolo Paulo diz que Deus vai exercer o seu juízo naquele grande dia de conformidade com o Evangelho. Está lá, Romanos capítulo 2. No dia em que Deus julgar o segredo do coração dos homens, de conformidade com o meu Evangelho, a regra que Deus vai usar para julgar a humanidade será o Evangelho. Por isso a igreja precisa mantê-lo íntegro. Por isso a igreja precisa vivê-lo integramente. Por isso a igreja precisa ensiná-lo plena e integralmente. Porque a regra que Deus vai usar para executar o juízo final vai ser o Evangelho. Não vai ser a ética humana. Porque
O alvo da ética humana está no consenso humano mesmo, mas o alvo do Evangelho é a perfeição divina. O que vai ser levado em conta naquele dia, a fita métrica, vai ser o Evangelho, não serão os códigos. É claro, estão aí, abrindo e abrindo e abrindo e abrindo precedentes, né? Abrindo caminho para tudo que não presta. Está tudo se legalizando, está tudo sendo institucionalizado, está tudo sendo oficializado, legitimado, mas não vai ser de acordo com as decisões do Supremo Tribunal Federal do Brasil. O grande dia, o dia do juízo, do trono branco, o juízo de Deus, vai ser de acordo com o Evangelho. Não, mas na minha terra não era pecado. Não vai ser assim. Mas no Brasil não era pecado não, fazer isso não. Não é a lei do Brasil, é a eterna lei de Deus. Aleluia! As nações estão aí, cada qual delas que mova mais a sua Constituição, mova mais as suas leis, né? Modificando tudo, abrindo brecha para tudo que não presta, institucionalizando, legalizando, legitimando o pecado. Mas não serão essas leis a regra. A regra será o Evangelho. O Evangelho. Aleluia por isso. Sabe, meus amados irmãos, e uma outra coisa muito interessante que o apóstolo Paulo coloca já mais na frente, é que entre as maneiras que Deus vai julgar a humanidade e operar o grande dia do Senhor, o juízo final, é que aquele juízo, embora todos estejam, ou todos estarão ali presentes diante dele, se apresentarão diante da sua soberania, mas o juízo vai ser pessoal, individual, intransferível. Cada qual dará contas de si mesmo a Deus. Ninguém vai poder crer por ninguém. Eu creio por mim, você crê por você. Por mais que você ame seus filhos, a sua parte você fez com seus filhos, mas eles darão conta deles mesmos a Deus. O juízo final será pessoal, individual e intransferível. Intransferível. Às vezes a gente se perde um pouco e a gente não compreende bem como é que a santidade de Deus, que a justiça de Deus vai operar os seus juízos. As bases são estas: Deus vai nos julgar segundo a verdade, Deus vai nos julgar segundo o nosso procedimento, Deus vai nos julgar de acordo com a luz que cada um possui, Deus vai nos julgar todos nós de acordo com o segredo dos nossos corações, Deus vai nos julgar em conformidade com o Evangelho, e Deus vai nos julgar bem individualmente, bem pessoalmente, intransferivelmente. É claro que Deus trata a humanidade de um modo geral, Deus trata a humanidade como nação, Deus trata a humanidade de forma coletiva, em grupos mais amplos e em grupos menores. Por exemplo, Deus julga um povo, Deus julga uma família, mas Deus julga um indivíduo também. Às vezes Deus executa juízos sobre uma nação, sobre um povo. Às vezes Deus executa juízo sobre uma família. Às vezes Deus executa juízo sobre um indivíduo, porque Deus nos trata pessoalmente. E naquele grande dia, a relação vai ser bem personalizada, vai ser bem eu e ele, vai ser bem você e ele, quando toda a realidade da nossa vida vai passar diante de nós para um acerto de contas, E, meus amados irmãos, após o juízo do trono branco, após esse juízo final, a escatologia bíblica diz que esse trono branco será recolhido ao céu e nós estaremos com o Senhor e o mundo entrará em colapso. E para apagar os sinais do pecado, a terra será destruída. E
virá então o estabelecimento do estado eterno, o estabelecimento da eternidade. Haverá um novo céu e uma nova terra. Uma das grandes características do estabelecimento do estado eterno é que o tempo deixará de existir. Na realidade, o significado básico do termo eternidade é ausência de tempo. Ausência de tempo. Eternidade é a ausência de tempo. E ali naquele estado eterno existirão apenas dois lugares: o estado eterno com Deus e o estado eterno sem Deus. O tempo deixará de existir quando o estado eterno se estabelecer. A morte já não vai mais existir. A tristeza já não vai mais existir. A dor já não vai mais existir. A doença, os problemas, as falhas. Capítulo 21 do livro de Apocalipse, João anuncia o novo céu e a nova terra e o estabelecimento do tempo eterno, do estado eterno. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas passaram. O estado eterno vai ser o estabelecimento de completa ausência de tempo, em que nenhum dos nossos labores ou agonias serão mais verificadas. Aleluia por isso. Vai ser um estado permanente de gozo para aqueles que estão com Deus em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Vai ser um estado de glória em que nenhuma das necessidades ou das dores ou dos problemas que nós enfrentamos estará mais perto de nós. E aqui começa então, se é que nós podemos usar, porque como se diz, ausência de tempo, não podemos falar nem de começo nem de fim, mas quando o estado eterno for estabelecido, aí a plenitude da eternidade vai poder ser usufruída por todos os salvos. Aleluia, por todos os salvos. E aí, João, encerrando o livro de Apocalipse, ele diz assim: não cedes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Que Deus nos abençoe. Tenhamos uma compreensão de como Deus vai operar o juízo e aguardemos o estado eterno numa expectativa de fé, porque Ele é para nós, é para mim, para você, é para a igreja, e a igreja vai reinar com Cristo. Que Deus nos abençoe.